Vocês estão felizes? Amém, irmãos? Estão felizes não? Só um pouquinho a gente está feliz. Glória a Deus. Irmãos, hoje a gente vai dar continuidade no ensino sobre a redenção, né? Hoje é o segundo ponto, nós vamos falar sobre a crucificação, que é basicamente aquilo que nós merecíamos e Jesus tomou o nosso lugar. Né? Ele entrou naquilo que a gente era para receber, ele recebeu. Eu quero começar lendo com os irmãos João capítulo 11, para a gente já começar a entender um pouquinho aquilo que Cristo passou na crucificação e que, para a gente ter em mente, né, que tudo isso que vai ser falado nessa noite, cada ponto que a gente vai tratar, era tudo para eu passar por aquilo. Era tudo aquilo que eu merecia, tudo que Cristo passou aqui era o que era para a gente ter passado, né? Era para a gente passar. Toda essa condenação, todo esse julgamento, esse desprezo. João 11, 50, versículo 50, e vamos ler só 2 versículos. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: não percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Então nós vemos que a palavra de Deus aqui é um sumo sacerdote, profetizando, né? Ali eles já estavam querendo matar Jesus, querendo achar um meio para parar Jesus, e sem ele perceber, né, ele é usado para profetizar a libertação, né, para profetizar aquilo que nós vivemos hoje, né, esse acesso a essa graça, esse acesso a Deus. E para a gente entender um pouquinho, lá no princípio, né, que o Paulo falou na semana passada sobre o proto-evangelho, né, lá no princípio já falava sobre isso, né, já falava que era necessário esse sacrifício, era necessário essa crucificação, esse sofrimento de Cristo, né? Em Gênesis capítulo de número 3, versículo 15, diz assim, no 15, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, nós vemos que lá no princípio, quando Eva e Adão cometeram esse pecado, nós vemos que Deus já está falando ali, olha, vocês vão ser inimigos, né? Não que Deus estava falando com a descendência da cobra, né? Mas ali ele estava falando com o próprio Satanás, no sentido de que eu vou levantar alguém que você vai se tornar inimigo e você vai ferir ele, né? No sentido do sofrimento de Cristo. Então nós vemos que lá desde o começo da Bíblia já vem falando que era necessário o sofrimento de Cristo, era necessário essa crucificação para que a gente tivesse esse acesso a essa graça de Deus. Em Hebreus também vai falar um pouquinho sobre isso. Hebreus capítulo 9, no versículo 22. Hebreus capítulo 9, versículo 22 vai falar isso também. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, para isso já ficar claro na nossa mente, se não tivesse um derramamento de sangue, nós não receberíamos o perdão de Cristo, o perdão de Deus, né? Nós não receberíamos essa graça, essa liberdade, esse acesso ao Evangelho, a uma boa notícia. Então era necessário um sacrifício.
E esse sacrifício não poderia ser mais de animais, né? Não poderia ser de animais, até porque o animal ele não tem como ser algo puro, algo santo, no sentido assim de que vai nos religar a Deus. Por um tempo no passado ele foi usado, mas agora é necessário que um descendente, alguém como nós, viesse sem pecado e morresse no nosso lugar, tomasse a nossa dívida, toda a nossa cédula de dívida e assumisse aquela dívida e tudo aquilo que era para ser cobrado sobre a minha vida foi cobrado em Cristo. Então em Isaías 53 vai falar sobre isso. Se você puder abrir comigo, é um texto que é muito forte assim, porque se a gente for pensar no sentido de que nós estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de Cristo, nós estamos falando do nosso Salvador. E Isaías ele vai relatar ali no 53, a partir do 3, como Cristo foi humilhado, como Cristo ele foi maltratado, né? São coisas que nós, como seres humanos, nós não gostaríamos de passar por isso. Às vezes nós estamos numa situação e alguém virou a cara para a gente, né? Alguém dá um olhar assim meio de menosprezo, né? De desprezo, na verdade, para a gente, e a gente já fecha a cara, fala, não gosto dessa pessoa, já me olhou torto. Imagina Cristo, né? Se a gente for ler aqui a partir do 3, Isaías 53, 3 diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado. E nós não tínhamos em estima, ou seja, nós não tínhamos, ninguém olhava para ele e olhava com orgulho, né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Interessante pensar sobre isso, né? Porque aqui fala de alguém que buscou os seus próprios interesses, de alguém que buscou viver as suas vidas, fazendo o que bem aprouve. Desde o princípio o homem se tornou egoísta, desde o princípio o homem virou as costas para Deus, quis se tornar um Deus, no sentido assim, eu tenho o próprio controle da minha vida, eu faço o que eu quero, da forma que eu quero, eu sei o que é bom para mim. E tudo aquilo que nós merecíamos, todo o desprezo, toda a humilhação, todo o julgamento, todo o peso de pecado, de sujeira. É muito interessante, irmãos, a gente pensar sobre isso e isso tem que mexer com a gente. Isso tem que mexer com a gente num ponto de que, cara, alguém sofreu por mim. Né? Às vezes nós vemos aí fora o povo buscando amores, né? Não, eu vou buscar o meu próprio interesse, até porque o que importa é fazer o que meu coração agrada. O que importa é eu ter prazer, o que importa é eu curtir a minha vida, porque a gente vai morrer mesmo. Mas para nós que somos servos do Senhor e conhecemos o Evangelho, né, temos esse acesso, isso tem que mexer com a gente, isso tem que deixar a gente pensativo para atitudes, né? Pensativos, não pensativos de um remorso, nossa, tadinho de Jesus. Não, mas pensativo no sentido de que o que eu mereci, ele sofreu. Todo desprezo, todo olhar julgador, toda condenação, ele levou sobre ele. E nós que viemos à igreja, nós louvamos ao Senhor toda semana nós viemos à igreja. Talvez se não viemos os 3 dias, nós viemos no domingo, no sábado, numa terça.
E nós cantamos aqui que o Senhor é santo, nós cantamos aqui que nós queremos adorar, nós cantamos aqui que nós queremos servir, que o nosso coração é dele, a nossa vida é dele. Isso é uma verdade, mas acho que a gente entender quão grande sofrimento Cristo teve, entender que não foi simplesmente que ele foi acusado porque ele de fato fez algo errado. Não, ele foi acusado por minha culpa. Ele foi acusado porque o inimigo ele tinha tudo para chegar diante de Deus e falar: olha, o Lincoln é mentiroso, o Lincoln é falso, o Lincoln é egoísta, o Lincoln é idólatra, o Lincoln é todo tipo de mal, é o Lincoln. E Cristo chega e pega a minha carga e fala: pode me cobrar. É basicamente, né, não que isso se compare, mas para a gente ter um exemplo, quando o Cristiano Ronaldo faz um gol lá numa final e ele bate no peito e fala: eu tô aqui. Foi basicamente o que Cristo fez com a gente, né? Ele carrega a nossa carga e fala: eu tô aqui, eu assumo essa responsa. Continuando aqui o texto. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Sabe o que significa tosqueadores? Aquela pessoa que vai pegar a ovelha. Eu vi um vídeo esses tempos aí, que ele pega a ovelha assim e ele vai tirar o pelo lá da ovelha, né? Ele vai dar uma tosada, né, que fala. E aí ele joga a ovelha, ele coloca a ovelha assim no chão e ele começa a passar a maquininha. E a ovelha, ela fica praticamente uma estátua, assim, ela não se mexe. Você não vê, tipo assim, se você for pegar... lá em casa a gente tem um gatinho, né, que é o Jacob, que a Júlia fala que é o Jacob. Aí a gente vai dar um remédio assim para ele fica inquieto. Se você for dar banho, aí que ele fica mais doido ainda. Não sei que ele não gosta de banho. Aí... E a ovelha não, a ovelha, se o tosqueador ali chegar para pegar ela, ela fica, se você jogar para um lado, ela vai cair e vai ficar daquele jeito. Se jogar para o outro, ela vai ficar ali e vai ficar daquele jeito. Então nós vemos que Jesus, ele vai ali no nosso lugar, e ele não, em momento algum, ele pega isso e usa, fala: cara, mas a culpa não é minha não. Eu estou fazendo isso aqui, mas a culpa lá é do Oswaldo. A culpa lá é do Paulo. Eu estou fazendo isso aqui. Não, ele simplesmente foi quieto, em silêncio. Ele foi e cumpriu todo o seu sofrimento ali em obediência ao Pai. Ele foi oprimido e afligido, a gente já leu essa parte. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Então, irmãos, é muito forte essa parte, porque a gente precisa lembrar mais desse sacrifício, desse sofrimento, e não no sentido, tipo, domingo teve Santa Ceia, aí a gente trazer a memória: uau, Cristo sofreu por mim e agora eu sou livre, glória a Deus, vamos tomar ceia. Não, mas no sentido de que, cara, nós não somos nada. Nós não somos merecedores. Às vezes nós começamos, e eu falo por mim, às vezes nós começamos a vir na igreja e ter a comunhão e tá ali, e você começa a ser moldado, e você começa a parar de fazer as coisas erradas que você fazia, e você
chega num ponto que você fala, tô bem. Aí você começa a olhar para as pessoas assim que está começando, as pessoas que não têm tanto desenvolvimento no evangelho, e você começa a se achar melhor, superior. Não, eu estou na igreja, eu vou lá, eu tomo ceia, eu tenho oportunidade na igreja, então eu sou melhor, cara. Esse cara não é nada disso, né? E a gente precisa entender que, cara, não é o que... Quanto mais eu fizer aqui, tipo, quanto mais eu vir na igreja, quanto mais eu tomar ceia, quanto mais eu ler a Bíblia, não é isso que vai me fazer melhor. O que me faz melhor, ou que... Às vezes não é nem melhor a palavra, né? Mas aquilo que me faz ter um desejo a mais por estar aqui é entender que tudo que eu merecia, Cristo sofreu. Às vezes nós vivemos em alguma situação em que nós somos confrontados, às vezes nós somos desprezados ou nós somos injustiçados, e nós já começamos a usar os versículos bíblicos de que eu sou ungido do Senhor, não pode fazer isso comigo. Eu sou servo do Senhor e eu tenho que ter vitória. Irmãos, o que é uma afronta que nós passamos, um desprezo que nós enfrentamos perto daquilo que Cristo passou? Eu quero ler ali em Salmos 118. Se o Gezi conseguir colocar aqui para gente. 118, o verso 22. Eu pedi para o Diácono Paulo trazer uma água para mim, se possível. Ah, não, eu tenho uma garrafinha ali, né? 118, verso 22. Muito obrigado, viu, querido? Você é uma querida. Cento e 118, verso 22. Que diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Ou seja, aquilo que foi rejeitado, aquilo que foi menosprezado, se tornou o principal. Né? Aquilo que era para ser o pior, era a peça fundamental do quebra-cabeça, vamos dizer assim. Então nós vemos que Jesus, ele é desprezado, ele é rejeitado, principalmente entre o seu povo, e ele era o salvador do seu povo. Ele era a resposta que o povo tanto cria naquela época, né? Tanto buscava. Ele era aquela resposta, estava ali diante deles e eles rejeitou. E com a gente hoje em dia não é diferente, né? Quantas pessoas não rejeitam essa pedra que é a principal das nossas vidas? Se nós quisermos ser alguma coisa nessa terra, nós precisamos estar edificados sobre essa pedra. Nós precisamos ter intimidade e se relacionar com Jesus, entendendo o sacrifício dele. Quero ler também em João, capítulo 19, no verso 1, que vai falar da parte que Jesus apanha também. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Ou seja, tomou umas chicotadas ali. E tem outros versículos que falam que Jesus passou a noite inteira apanhando. A noite inteira em volta dos soldados e apanhando. Em Mateus 27:30 vai falar sobre isso. Jesus está rápido, é isso aí. Cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Imagina, irmãos, isso? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Às vezes, eu lembro quando era pequeno, que minha mãe me batia, e ela, com razão, né? A gente aprontava, merecia mesmo.
Mas às vezes eu apanhava e me dava aquela ira, assim, mas daqui a pouco eu falava, poxa, mereci também, né? Desobedeci. Mas Jesus não merecia isso. Imagina essa cena. Você, vamos colocar a gente lá. Num ambiente onde você está correto. Você é a resposta para aquilo, né? Tipo assim, resposta para tudo aquilo que as pessoas precisam está em você. E as pessoas estão te batendo. As pessoas estão cuspindo em você. As pessoas estão zombando de você. Imagina que terrível todo esse sofrimento e Cristo sofre tudo aquilo que nós abominamos, né? Se hoje acontece da gente estar num ambiente e alguém chegar e cuspir no nosso rosto, como é que a gente vai reagir? Qual que vai ser o nosso sentimento diante de uma cuspida na nossa cara? Ou de alguém chegar e te dar um tapa, te agredir. Então nós vemos que Cristo, ele leva tudo isso sobre ele. Então nesse papel da redenção, nesse momento da crucificação, Cristo, ele trocou de lugar com a gente. É isso que a gente precisa estar enraizado dentro da gente, enfatizado. Isso que a gente precisa pensar mais sobre. Cara, não tem nada de valor em mim. Hoje, se tem algo de bom, é porque nós vamos sendo aperfeiçoados e nós vamos tendo mais de Cristo e menos da gente. Porque se a gente tiver só as nossas qualidades, até as nossas qualidades se tornam defeitos. Então é necessário aquilo que a gente já aprendeu aqui sobre os frutos do Espírito sendo moldado dentro da gente. O domínio próprio e todas essas coisas. Então, se temos algo de bom hoje, é por causa que lá atrás, Cristo tomou o nosso lugar. Lá atrás, Cristo, ele sofreu aquilo que era para a gente sofrer. Quanto investiram, acho que é arqueólogo, Rodrigo Silva, e ele tem uns estudos bem interessantes, vale a pena a gente sentar uma hora para ouvir, porque ele estuda bastante essa parte da crucificação, né? Da arqueologia, do passado, bíblico, né? Então, é bem interessante. E aí ele falou sobre a forma humilhante como Cristo foi crucificado. Naquela época, até se você estava num ambiente assim que tivesse uma mulher, a palavra cruz era como se fosse um palavrão. Então você não poderia simplesmente, que nem hoje, a gente fala de cruz abertamente, a gente fala de Cristo e fala da cruz. Às vezes as pessoas até falam, minha sogra é minha cruz, ou a minha esposa é minha cruz, ou outra pessoa é minha cruz. Então, naquela época não tinha essa liberdade, era como se fosse um palavrão. Falou de cruz porque era algo extremamente levado para quem de fato cometeu um crime, para quem de fato cometeu alguma atrocidade, roubou, matou, caluniou, essas coisas. Então, quem merecia a cruz era esse tipo de pessoa. Então, era algo que a pessoa, quando ia para a cruz, ela não merecia nenhum sepultamento, né? Ela não era nem descer da cruz e vai para um caixão bonitinho ali, não. Ela não merecia nem isso. Ia para a cruz, aí alguns historiadores falam também que eles jogavam o povo ali na terra mesmo. Tinha um ambiente lá de terra, assim, que a pessoa desceu da cruz, foi crucificado, e ele pegava e jogava aquela pessoa na terra mesmo, até que ia se decompondo e só ficavam os ossos ali. Nós vemos que Cristo, ele é crucificado, e ele é humilhado, e ele é açoitado. Enquanto as pessoas estão ali, enquanto ele está ali cumprindo, vamos dizer assim, fazendo a redenção, né, para nossas vidas, as pessoas passam por ele, olham para ele e balançam a cabeça, tipo assim, olha lá um perdido, tipo assim, olha esse criminoso aí. Mal sabia elas que ali era a porta de salvação, ali era a porta da nossa redenção, no sentido de ter acesso novamente a Deus. Esses tempos atrás a gente não, né? Eu estava lá no serviço, e aí eu errei lá uma quantidade lá de óleo lá, né? Que não era para ter errado. Coloquei umas etiquetas erradas lá, e foi só 14 mil, bem pouquinho. Aí eu errei, né?
E aí no dia seguinte eu cheguei lá e aí o pessoal, todo mundo olhando para mim, tipo assim, você percebia naquelas olhadas, né? O povo te olhando e falando, olha lá o cara que errou aí. E eu passava, ninguém me deu nem bom dia para mim, sabe? Naquele ambiente que as pessoas estão te julgando assim, te olhando. E de certa forma assim, eu fiquei meio assim até porque eu errei, né? Então, a culpa era minha mesmo. Mas Cristo não. Cristo não errou nada. Ele estava consertando, né? Pelo contrário, ele estava consertando. Então, imagina você, tá lá na sua casa, vamos supor, a Sara tá lá fazendo o prato preferido do Paulo. Tá lá se dedicando, fazendo, limpou a casa, cuidou da Júlia, a Júlia já tá dormindo, preparou todo aquele ambiente maravilhoso. E o marido chega para ela e faz, vai lá, perdendo tempo. Imagina, ela ia ficar totalmente frustrada, né? Ia jogar a mesa, ia virar a mesa pro outro lado, não ia ter mais janta, nada. Então, quando você está fazendo algo de bom, algo correto, você não quer que as pessoas te desprezem. Você não quer que as pessoas virem a cara para você. Você quer, no mínimo, receber um obrigado. Falou, obrigado aí por você ter feito isso. Mas Cristo não, irmãos. E é isso que a gente precisa entender, que enquanto ele estava ali na cruz, as pessoas passavam e balançavam a cabeça no sentido assim, cara, esse cara é um perdido. Esse cara é um louco. Está querendo salvar os outros e não está salvando nem a si mesmo. Se ele fosse filho de Deus mesmo, ele descia da cruz. Bom, se ele descesse da cruz, nós estávamos ferrados. Se ele não cumprisse esse propósito, essa obediência, a gente estava, né, ferrado, vamos dizer assim. A gente iria para o inferno direto. Mas não, ele aguentou toda aquela humilhação, todo esse sofrimento, por amor a nós. Porque ele olhou lá, não olhou somente para o momento, mas ele olhou para toda uma nação. Foi o texto que a gente começou a ler. Quando ele não olhou somente para mim, mas ele olhou para o Juliano e a sua família e falou, eu vou morrer por causa deles. Eu vou morrer por causa do Rogério e da sua família, por causa do nosso pastor e a sua família. Então não foi algo pensando nele, foi algo pensando em nós. Foi para a gente tudo isso. Então, é da gente glorificar ainda mais, da gente exaltar ainda mais, porque não é que eu estava devendo R$1.000 e o Paulinho chegou lá e pagou para mim. Não, não foi isso, não era sobre isso. Era que eu estava com uma dívida impagável. Ele foi lá e assumiu a minha dívida. Dívida que custaria a minha vida por toda a eternidade no inferno. Algo que não tem um tempo específico, não. Para receber perdão, então fica ali 50 anos no inferno ali, e aí você está pago. Não, é uma eternidade. Uma eternidade é um tempo sem fim. Algo que não tem como você contar. Então ele nos livrou de tudo isso. Ele assumiu essa dívida, sendo perfeito, sendo santo, sendo filho de Deus. Ele assumiu a nossa dívida. Ele tomou o nosso lugar. Era para nós estarmos na cruz, era para nós ser cuspidos, era para nós ser esmagados, ser torturados. Isso era para nós, porque nós merecemos. Ele não merecia, mas ele assumiu, ele pagou a nossa dívida. Se fosse estivesse numa igreja assembleia, o pregador já ia falar assim, com essa palavra já tinha dado meia dúzia de glória. Então, irmãos, nós vemos que o povo ali, e não só ali, né, mas até hoje nós duvidamos desse sacrifício, nós não levamos a sério, nós viramos as costas, nós tratamos de qualquer forma, né? Mas eu entendo que o pior de todo esse sofrimento não foi esse sofrimento, mas o momento em que Deus o deixa. O momento em que algumas pessoas falam que Deus virou as costas para Jesus, né? O momento em que essa conexão entre pai e filho, por um tempo ela se fecha. Por quê? Porque Cristo, no momento da cruz, ele estava cheio de pecado, pelo nosso pecado. E aí a Bíblia fala que o que faz divisão entre nós e Deus é o pecado. Então, se naquele momento
Cristo estava sendo crucificado pelo meu pecado, Deus se afastou dele não porque Deus queria, mas porque a santidade de Deus não permitia aquilo. Então nós vemos que perder a presença de Deus é o pior. Porque você não vê Cristo falando ali, esse prego está doendo demais. Essas pessoas estão me tratando mal demais. Não, a palavra que ele fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas outra hora ele fala, em Mateus 27, 46, puder colocar lá para a gente, Jesus, por favor. Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então, a maior dor de Cristo na cruz foi perder a presença do Pai. A maior dor de Cristo na cruz não foi só assumir o nosso lugar, mas foi perder esse lugar de intimidade com o Pai. Um lugar de relacionamento com o Pai que tinha desde a criação, desde do início de tudo, e a gente nem sabe onde é que foi o início. Ele sempre teve essa intimidade com o Pai, ele sempre teve essa comunhão com o Pai. A Bíblia fala ali que Jesus vai falar que quem vê a mim vê ao Pai, tudo que eu faço porque o Pai me mandou. E diversos versículos que Cristo está falando que Ele é o Pai, que Ele é a revelação do Pai. E naquele momento ele começa a olhar para Deus e fala, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Deus, por que o Senhor me desamparou? Por causa do Lincoln, por causa do Juliano, por causa do André, por causa do Paulo, do Alisson, do Oswaldo, do Rogério. Foi por minha causa que naquele momento Cristo é separado do Pai. Para que hoje nós podemos clamar a Deus e falar, Deus, o Senhor não me desampara. O Senhor está sempre comigo. Cristo dá um brado de desespero no sentido assim, eu perdi a presença do Pai por este momento. Mas eu posso gritar hoje e falar que o Senhor não me desampara. Que o Senhor não virou as costas para mim. E glória a Deus, porque Cristo, Ele sofreu tudo aquilo que sofreu por amor. Por amor, irmãos. Não foi porque eu tinha algo de bom para oferecer. Não foi porque eu era bonzinho. Não tinha nada, não tem nada de bom. Foi simplesmente porque Ele nos ama. Simplesmente porque Ele tem um propósito na minha vida e algo a fazer na minha vida para que as pessoas conheçam o Pai. E hoje, quando eu venho para a igreja com esse entendimento de que eu sou livre através da cruz, não é simplesmente para que eu venha para a igreja. Não é simplesmente para que eu venha aqui, fique 1 hora e meia e eu falo, não, eu sou crente, eu leio a Bíblia 1 vez por semana, 2 vezes. Não, é para que as pessoas tenham acesso a Deus. Para que as pessoas tenham acesso a Deus não só por 80, sei lá, até 100 anos, que é o máximo que as pessoas vivem hoje, que nesses 100 anos as pessoas têm acesso a Deus. Não, é para que nós retornamos aquilo que nós falamos no começo desse ensino, que é voltar para o jardim, para o lugar daquela habitação, para o lugar aonde a presença de Deus vem a nós, aonde o tabernáculo não está mais distante, mas o tabernáculo está habitando, a presença de Deus está se relacionando conosco, sem dor, sem pecado, sem fadiga, sem cansaço, uma eternidade falando, santo, santo, santo é o Senhor. Isso não é só para essa terra, irmãos, nós não podemos ter o coração achando que é só por um mero momento. Se nós formos, e eu quero deixar isso para a gente meditar, e talvez você não guardou toda a mensagem, mas devia ter guardado. Mas se não guardou, vamos supor que você não lembra mais o que o irmão falou. Mas eu quero que você saia daqui com um questionamento. O Paulo aí, caprichada. E você chega aqui, o Paulo te entrega a chave e fala assim, ó, você não precisa pagar mais nada, né? A gente já construiu, é só você entrar para dentro. É só você ir e morar. Você não vai ter sacrifício nenhum. Você só tem que morar. Qual que vai ser a nossa resposta a partir disso?
Como que a gente vai viver nessa casa? Qual que vai ser a nossa resposta nessa casa? Então, o que eu quero que os irmãos entendam e que a gente traga uma conjectura, já diria meu irmão Robson, uma conjectura, um exemplo para a gente é: o que eu estou fazendo com esse sacrifício de Cristo? Ele tomou o meu lugar, ele assumiu a minha dívida, beleza, glória a Deus por isso. E o que eu estou fazendo? Qual é a forma que eu estou vivendo isso? Qual é a forma que eu estou assumindo a minha posição como servo do Senhor, como filho através do sacrifício de Cristo? O que eu estou fazendo? Como que eu estou vivendo nesta casa? Qual é quanto o meu coração está grato por aquilo que Deus fez por mim? Ou quanto que eu amo Jesus ao ponto das pessoas olhar para mim e falar: cara, esse cara tem algo que não é da terra. Qual que está sendo a nossa resposta? E é um questionamento para a gente entender que a redenção não é simplesmente para que eu tenha uma vida legal aqui. Não, a redenção é algo que custou. E custou não só uma furadinha assim, que aquelas pessoas dão uma furadinha no dedo e sai uma gotinha de sangue, né, para ver a glicemia, né, essas coisas assim. Não, custou todo o sangue de Cristo. Custou até um momento de desespero, um momento de suar sangue, um momento de medo. Um momento em que Cristo até fala: Pai, se possível, afasta de mim. Se tiver outro jeito, se tiver outra saída. Então nós precisamos dar uma resposta a isso. Dar uma resposta a esse sacrifício de Cristo. Assumindo que, cara, eu não posso viver de qualquer forma. Eu não posso olhar para a redenção de qualquer maneira. Eu não posso olhar para Cristo de qualquer maneira. Eu não posso viver de qualquer maneira. Eu preciso ter uma posição. E uma posição que nos custe algo. E vai custar. Ele nos deu novamente acesso a Deus. E a gente precisa mostrar para as pessoas aí fora que esse sacrifício de Cristo foi verdadeiro. Porque às vezes nós vemos aí, passamos na rua, tem um caminhão lá com uma cruz e um Cristo pendurado lá. Irmão, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E nós precisamos mostrar para essas pessoas que Cristo não está mais ali. Que Ele está vivo e Ele está do lado do Pai, intercedendo em nosso favor. Nós podemos viver esta redenção. Nós podemos desfrutar desse amor de Deus. Nós podemos ser tocados por Deus. Nós podemos clamar e o Senhor nos responder. Nós podemos ter acesso a Deus. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Vamos nos colocar de pé? Irmãos, eu não sei como que você recebe essa palavra ou como que está o seu coração, mas eu falei para minha esposa que ontem à noite eu estava lendo essa parte de Isaías, né, e algo que me gera um temor e uma opressão ao mesmo tempo, no sentido assim de que nós entendermos esse sacrifício vai nos levar a um entendimento muito maior. Vai nos levar a uma profundidade em Deus muito maior. Então nós precisamos dar uma resposta a Deus. Nós precisamos mostrar que de fato nós cremos no Senhor, nós aceitamos o sacrifício e nós queremos essa presença. Nós queremos clamar e queremos a resposta do Senhor em nossas vidas. Vamos orar? Você possa abrir o seu coração, agradecer ao Senhor, adore ao Senhor do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Glorifica Ele da sua forma. Não tem palavras certas, não existe não, é dessa maneira que você tem que glorificar. Não, abra o seu coração e glorifica Jesus. Agradeça a Jesus por esse sacrifício, agradeça a Jesus por esta redenção, agradeça a Jesus porque hoje nós podemos clamar ao nosso Pai. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Senhor, nós estamos aqui, Pai,
para te louvar. Nós somos resposta daquele sacrifício. Senhor, o Senhor morreu por nós e não foi em vão, não foi à toa. Nós vamos dar uma resposta. Nós vamos nos colocar de pé como igreja, como noiva de Cristo. Senhor, nós queremos falar da tua volta, nós queremos mostrar que de fato é possível, Senhor, viver num lugar, num ambiente corrupto, Pai, mas mostrar que há salvação, mostrar que há redenção, mostrar que o Senhor é real, que o Senhor não está mais na cruz, o Senhor já desceu, o Senhor já restaurou, o Senhor está aqui, papai. Senhor, nós te louvamos porque tu és bom, nós te agradecemos, ó Pai, por teu amor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Tu és santo, Senhor, tu és santo, digno de honra, digno de glória. Nós não merecíamos o seu perdão, Pai, mas o Senhor nos perdoou, Pai. Nós não merecíamos o seu amor, mas o Senhor entregou o seu amor por nós. Jesus, muito obrigado por teu amor, Pai. Pai, que o teu Espírito possa nos moldar e nos mover e nos deixar inquietos, ó Pai. Não podemos tratar o teu sacrifício de qualquer maneira, não podemos tratar o teu milagre, Pai. A tua restauração, a tua redenção de qualquer maneira, Jesus. Ajuda-nos a ser profundo naquilo que o Senhor quer, Pai. A ser profundo em te conhecer, Pai, em dar respostas, ó Pai, à nossa salvação, Jesus. Papai, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Pai, nós somos do teu corpo, papai, nós somos os teus filhos, ó Pai, e nós te amamos. Espírito Santo, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus. Aleluia. Santo Deus, nós devemos ter esse coração, irmão. Nós devemos ter esse coração grato a Jesus por tudo que Ele fez e dar uma resposta de fato, porque custou. Isso custou e custou todo o sangue do Filho. Amém? Deus abençoe os irmãos, assim agradeço a oportunidade.